Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Adri e Rafa Correm. Esse programa é para quem corre, para quem quer começar a correr ou então simplesmente simpatiza com o esporte. Então, se vocês se identificaram com a gente, vem com a gente, porque como nós sempre falamos, nunca é só corrida. Oi pessoal, é um enorme prazer ter vocês aqui conosco no nosso programa que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 18h30, aqui na TV Minuano, canal 525 da Claro TV. Vocês podem assistir também pelo site tvminuano.com.br ou pelo YouTube, para assistir a qualquer dia e a qualquer horário. O programa de hoje ele está muito especial porque nós vamos falar do corre em comunidade, corre coletivo. Porque o pessoal fala, né, que a corrida é o esporte individual mais coletivo que existe. Então nós vamos falar de um grupo que explora aí o corre urbano aqui em Porto Alegre. Para isso nós temos um convidado muito especial no personagem do corre. Só que antes, nós vamos para aquele quadro que já é o tradicional de abertura do nosso programa, é o TBT do Corre. No TBT do Corre de hoje, nós não vamos falar de uma prova que aconteceu no último final de semana. Essa prova vai completar, na verdade, quase um ano. Nós estamos falando de uma das primeiras provas que acontece no ano. É a Summer Night Run. Era pra ser só corrida. Esse sim é o óculos baixa fez. Baladinha! 3 mil pessoas se reunindo aqui na beira da praia de Capão da Canoa. Foi a corrida que deu início ao nosso perfil, né? Isso aí, a gente criar um perfil só para guardar as nossas fotos. Era pra ser só corrida, né? Mas nunca é só corrida. 4, 3, Bora pra largada! 3, 2, 1, vai! Aí sim, hein? E não tá se divertindo correndo? Então corre de novo, eu não penso direito. Ó o Castelinho. Quilômetro 1. 6 em 3. E veio o primeiro retorno. Retorno dos 13 é aqui? É aqui. Vai seguir reto. Para 3 km, 5,57. Enfim, asfalto. Ainda tem buraco. Tá ruim, mas tá bom. Valeu. Tá aí o Rafael e a esposa. Continua. Prova encerrada, 5 km na Summer Night Run. onde tudo começou. Aí, valeu, meu querido. Obrigado. Nunca é só corrida. O vídeo já contou pra vocês. Foi na Summer Night Run de 2024 que nós iniciamos o nosso perfil. Foi numa viagem para correr em fevereiro. Nós no carro, em direção à praia, para participar dessa corrida, surgiu a ideia de criar um perfil para a gente registrar as fotos e os nossos momentos correndo. E ali surgia despretensiosamente o nosso perfil, que é o que é hoje. É, exatamente, né? Era para ser só um perfil de fotos e se transformou aí num perfil de corrida, né? Muito mais do que isso. Hoje tem muita gente que nos acompanha no perfil e tudo começou nessa prova, que a gente adora. Ela é muito especial pra gente, a Summer, por causa disso, né? E a gente resolveu comemorar, então, ano passado, esse 1 ano de perfil com luzes piscantes. As fotos estão mostrando aí pra vocês. E a gente correu 5 quilômetros. Essa prova, ela acontece à noite, corre uma parte na areia, uma parte no asfalto. A ideia das luzes foi para isso, foi para comemorar, para ajudar a iluminar um pouco do trajeto, né? Porque a noite é mais escuro, mas o importante é que a gente super se divertiu. O vídeo acho que consegue mostrar um pouco disso, quanto a gente aproveitou essa prova e ela é muito legal, uma prova organizada pela Roy Sports. Agora tem de novo, né? Fevereiro tá aí, tá chegando e ela acontece novamente, né? Com certeza. Correr à noite é muito legal. Correr à noite na praia é super legal. Agora, imagina correr à noite na cidade, com um grupo sensacional, todo mundo se ajudando. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora no quadro Personagem do Corre. O nosso convidado de hoje, ele é corredor, ciclista, talvez não nessa ordem aí, e ele criou um grupo para correr junto, um grupo que se reúne em Porto Alegre todas as quintas, originalmente na Casa de Cultura Mário Quintana, mas eles mudam o local e exploram a cidade. É um corre urbano muito bacana, é o Salve Corre, né, o nome do grupo, e nós trouxemos aqui o Luiz Felipe, que é o criador e o organizador desse grupo, para contar
contar um pouco mais para vocês, então, sobre o Salve Corre. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é uma honra ter a sua participação aqui com a gente. Obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui mais uma vez falando com vocês, né? E a primeira pergunta, eu quero saber de ti, eu falei aí que tu é corredor, é ciclista, eu não sei qual é a ordem, o que veio antes, mas é saber de ti, como é que tu começou no esporte e também como é que foi essa tua relação aí de início com a corrida? Eu antes de ser corredor eu já era ciclista, né? Já pedalei bastante, trabalhei como sócio de uma cooperativa de entregas em bicicletas, isso na era pré-iFood, pré-Uber, então é uma empresa que existe até hoje, é Pedal Express, e trabalhei por 6 anos lá, então a minha paixão pelo ciclismo veio um pouco antes disso e amadureceu nesse trabalho, né, que consistia em fazer entregas em bicicletas, né, então por 6 anos eu trabalhei com isso, faz um tempinho, não me lembro exatamente a data, e sempre tive essa relação próxima com o esporte e segui no ciclismo por algum tempo, tanto mountain bike quanto um pouco de estrada e ciclismo urbano, como o deslocamento assim também acaba se tornando um esporte, né? Mas o mountain bike assim é a minha verdadeira paixão. Depois disso eu entrei na corrida por influência dos amigos, vai fazer cerca de 3 anos. Então via que alguns amigos estavam correndo, eu acho que isso acontece com a maioria das pessoas, né? Hoje em dia, principalmente com a divulgação de informação, coisa assim. E aí, há 3 anos atrás comecei a correr, há 2 anos atrás há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, comecei com a assessoria a levar a corrida um pouco mais a sério. Mas eu queria te perguntar, como nasceu o Salve Corre? O Salve Corre nasceu para ocupar um espaço que é não ser uma assessoria de corrida, não ser uma prova de corrida e mesmo assim ter um ambiente de corrida qualificado, né, organizado. Então foi para suprir esse espaço, porque às vezes por eu ter passado por isso enquanto iniciante, tinha medo de entrar numa assessoria e ser uma coisa séria demais para mim, ou tinha medo de fazer uma prova, ou nem conhecia provas o suficiente para me inscrever numa prova ou correr, né? Não fazia a mínima ideia de qual distância, né? Então o grupo nasce para ocupar esse espaço que é, talvez antes da pessoa ir para uma assessoria, ela vai ali, frequenta, conhece, se identifica com pessoas, descobre qual que é a assessoria que é mais legal para entrar, quem quiser, né? Porque não é uma coisa também obrigatória, a gente sabe que correr, a gente não precisa nem correr provas, nem participar de assessoria, a gente pode simplesmente correr. Mas com assessoria eu acho que é mais legal e mais seguro, mais divertido. Para criar esse ambiente cultural e de contato para que as pessoas pudessem se comunicar e interagir, né? Para aí sim começar a desenvolver um gosto pela cultura da corrida, que é uma cultura que eu acho muito incrível. E eu acho que 2 pontos importantes, né, falar que é um ambiente gratuito, né, de corrida. Sim. Gratuito, porque a prova ela tem um custo, né, o corredor precisa se inscrever, né, isso é importante. E eu acho que o outro é correr com pessoas, né, em grupo e não competitivo. Exatamente. Porque a corrida, por mais, por exemplo, nós não corremos pela competição, né, normalmente a gente corre para se divertir, mas o intuito do grupo é sempre correr para se divertir. Não importa, não tem quem vai ganhar, né, ninguém vai ganhar, porque todo mundo vai ganhar no final, né. Tem nos avisos ali até que se a pessoa está com vontade de ganhar, não é o dia dela ir participar, né? É o dia de aí sim se inscrever numa prova, você tá com aquela gana de chegar na frente, aí se inscreve numa prova e... Correr sozinho é bom, né? Correr em grupo é melhor. E o nome Salve Corre, né? O que significa o nome Salve Corre? Da onde surgiu a ideia do nome agora, né? Nós falamos da comunidade, né? Do grupo Salve Corre. Agora a gente gostaria de saber como surgiu esse nome. Eu criei o grupo, assim, claro que eu busquei referências em outros lugares, isso existe em outros lugares do mundo faz muito tempo, existe no Brasil também, faz bastante tempo. Em Belo Horizonte tem um grupo que foi muito referência pra gente no começo, que é o Calma Clima, é o maior grupo do Brasil, quem sabe do mundo, são muitas pessoas, mais de 1000 pessoas semanalmente correndo. E eu conheço lá o criador. Mas do dia pra noite eu pensei que poderia fazer isso, criei um Instagram e fiquei assim... fazendo em casa sozinho, um brainstorm do nome e surgiu esse, por qual motivo exatamente eu não sei, mas né, acho que foi um nome que coube por ser um cumprimento, né, uma saudação que as pessoas utilizam diariamente aqui no Rio Grande do Sul e em outros estados também, que é o salve, né, salve, e acho que a palavra de salvar o corre também encaixou nesse sentido, então foi um nome que eu julguei bom, uma coisa
nova, uma coisa que os gaúchos podem se identificar e o resto dos brasileiros também. E deu muito certo, né? O nome pegou, as pessoas já reconhecem, né? Tem uma identidade muito grande, né, com o Sul, né? Justamente tu falou o salve, né? É uma forma de se cumprimentar, salve. Uma saudação tradicional. Corre, né? E um nome que pegou, né? Sim. E da onde surgiu, e de repente, não sei se tem algum significado, os dias e horários para os encontros, né? Porque ele acontece toda quinta-feira à noite, né? E de onde é que surgiu essa ideia? Por que a quinta-feira? Tem alguma coisa específica? Ou foi simplesmente escolheu também? Foi uma coisa que acabou surgindo naturalmente? Acho que o horário, para não ser muito tarde, mas que o pessoal pudesse sair do trabalho e ainda ir. Claro que tem gente que manda mensagem, nossa, não podia ser 8h30, 8h40, mas é impossível agradar a gregos e troianos, vocês também devem saber disso. A gente tem que... Eu pensei bastante, decidi e resolvi manter, que eu achei mais fácil do que ficar modificando e testando. Acho que é um horário que quem trabalha em horários comuns pode ir. E o dia, sexta-feira, acho que a galera, o pessoal busca para descansar. Na época eu estava treinando para meia maratona, quinta-feira era um dia que eu tinha 6 quilômetros num ritmo leve e meus colegas também, e conversei com outras assessorias e outras metodologias de treinamento, e a quinta-feira para muita gente era um dia que não era o dia da pista, né, que é terça ou quarta normalmente, pelas metodologias que eu conheço ali, e sábado é o dia do longo, então na sexta-feira à noite a galera ia descansar pro longo, ou ia fazer outra coisa de lazer, ou enfim, chegou sexta de noite, ninguém quer saber mais de compromisso, né, mas eu queria que tivesse um caráter um pouco festivo também, então já mais pro fim da semana acho que o pessoal já está mais animado, apesar de estar um pouco mais cansado, está um pouco mais animado, já chegando a sexta-feira, mais de bom humor, né, esperando por aquele dia tão bom que para muitas pessoas é o sábado, que é o de descanso do trabalho e o de correr na orla, né, então foi um pouco baseado em método de corrida, que era o que eu tinha conhecimento não, né? Era o que estava sendo aplicado a mim na época, eu não sou professor. É o que meu professor aplicava a mim na época, e também essa coisa cultural e social, digamos assim, dos horários de trabalho e tudo mais. E também aquilo que encaixa na agenda de quem está organizando, porque não é fácil, exatamente, né? A gente sabe, né? A gente organiza aí os nossos treinões também, a gente sabe quão difícil é organizar, a gente se doa, mas sempre tem alguém que não vai conseguir encaixar no horário, no dia, mas é do jogo, né? Quando tu trabalha para o coletivo, tu tem que tentar agradar aí a maioria, né? E falando em mensagem, tu falou, né, que recebe bastante mensagem, a gente também recebe quando está organizando. Para nós, a pergunta que mais chega é assim, ó, estou começando, eu caminho, eu não sei, não aprendi a correr, eu posso participar? Como é que é a organização de vocês? É só para quem corre, para quem caminha também, para quem já corre um pouquinho, tem que correr, ser mais experiente, para quem está nos assistindo também poder já se inteirar se está a fim de participar, né? A gente recebe com muita frequência esse tipo de pergunta, e para quem admitidamente só caminha, não é eu recomendo que dê uma treinada antes e chegue já pronto para correr. Não é para ser uma coisa impeditiva, mas sim para poder segmentar, né? Como falei antes, é impossível agradar a todas as pessoas, senão, se fosse para agradar todo mundo, teria que fazer um grupo na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, de 10, 5, 3, 2, 1, caminhada, e então... Ia faltar dia na semana. Isso, ia faltar dia na semana para agradar todo mundo. Então, claro que a gente quer, o princípio do grupo é que as pessoas iniciem a correr lá, quem tem vontade, se sente confiante, nossa, eu vou lá, vou tentar, vai ser muito bem-vindo. A gente tem os nossos voluntários que estão ali para ajudar, que ficam com a galera que fica no fundão, acontece sempre, não é motivo de vergonha. E então é convidativo, mas quem admitidamente só caminha, a gente fala para treinar um pouquinho antes, se iniciar um pouco na corrida e aí sim aparecer lá na quinta-feira com um pouquinho mais de fôlego para aguentar o ritmo que sempre é muito convidativo. O ritmo do grupo menor, que é o 3,5 km, sempre é o mais devagar possível, mas que caracteriza aí sim uma corridinha. E até por questão de segurança, né?
Precisa que os grupos corram mais juntos e mais próximos, né? Porque correr à noite, em locais diferentes, a gente precisa ter pessoas mais próximas uma das outras, que é isso que traz a segurança, Exatamente, né? E eu sei que vocês exatamente. prezam bastante por isso. Vocês têm cuidado, a gente está mostrando aqui os voluntários com colete e tudo, né? Então, para as pessoas entenderem, né? Talvez a pessoa que só quer caminhar, tem outros grupos, tem outras iniciativas, né? exatamente. Onde ela talvez esteja mais segura. E é esse o Exatamente. objetivo, né? Quais são os principais desafios de coordenar e organizar um grupo tão grande, né? Tem alguns desafios, mas para mim o maior desafio desde o começo foi ter que inventar como resolver os desafios que vieram chegando, né? Porque como é uma coisa que não tem uma receita de... Quando uma empresa começa a funcionar baseada numa outra, a gente sabe quais são os métodos e coisas que a gente tem que seguir. Como isso era uma coisa totalmente nova, a cada probleminha tinha que inventar uma nova solução. Então, primeiro as respostas, o segundo é agradar a maioria, o terceiro é como o grupo não se dividir tanto, né? Fazer com que as pessoas fiquem o mais reunidas possíveis. Como fazer com que as pessoas respeitem as orientações dos voluntários, também é muito complicado essa questão. A gente sempre bate na tecla, mas tem um que vai lá e ou desrespeita, passa na frente, acaba causando uma má impressão. E acho que basicamente é isso. O colega tem que avisar o buraco, porque o colega que vem atrás não vai ver. Fomentar o senso de coletivo também enquanto sociedade, assim, não só na corrida, eu acho que é uma coisa que pode escalar para outros âmbitos ali, né, quando a galera corre. Acho que esse pessoal que está ali, a minha vontade é que todo mundo se instigue a ter esse senso de comunidade, de coletivo, de sociedade que a gente vive, né? Cuidar do coleguinha, então são os avisos que a gente sempre bate na tecla lá no começo dos corres. Isso é muito interessante, a gente também sempre fala isso. Cuida de quem está correndo do teu lado, não só no nosso treinão, não só quando tu está correndo ali com alguém, mas até numa prova, né? Cuidar, num treino que tu tá sozinho na orla. Se tu cuida do outro, se tu não para de repente, não tenta ultrapassar, batendo nas pessoas, fica tão legal, corre, né? Fica mais divertido, né? É isso. Mais divertido e mais seguro, né? Mais seguro, com certeza. Com certeza consegue evitar muitos acidentes que poderiam acontecer. Certamente. E o que tu diria para quem nunca correu, assim, qual seria quem quiser participar do grupo, assim, nunca correu em grupo, eu digo, né? Nunca correu em grupo e quer participar pela primeira vez. Qual mensagem tu daria para quem está nos assistindo e gostaria de participar pela primeira vez? Para participar pela primeira vez, seguir no Instagram, o salve.corre, lá a gente vai ter todas as informações semanalmente, é lançado na quarta-feira, para o corre de quinta, o horário é sempre o mesmo. Os mapas a gente não divulga para justamente não ter essas pessoas que correm muito na frente. E a mensagem seria que todo mundo é bem-vindo, apareça lá com disposição para correr e principalmente se conectar com as outras pessoas, né? As pessoas que estão indo lá, a maioria eu tenho certeza que preza por conhecer alguém, conversar com alguém. Quantos grupos de amigos eu já vi ser formados, assim, de pessoas que no começo, um ano atrás, eram desconhecidos, foram se aproximando e agora vejo grupos de amizade que saíram dali e para fora do grupo da corrida. Então, ir de cabeça aberta para fazer uma corrida, todo mundo será bem-vindo. Nós temos alguns exemplos no nosso grupo também, né? Depois nós vamos mais falar. do que amizade, né? Depois tu vai contar? Depois a gente conta. Mas eu queria já emendar outra pergunta. O local original dos encontros de quinta-feira é na Casa de Cultura Mário Quintana, né? Mas vocês também exploram outros pontos da cidade. Como vocês definem isso? Como é divulgado, tu acabou de falar, né? É @salve.corre, Isso, né? exatamente. É só acompanhar lá pelo Instagram, @salve.corre, mas como vocês definem os locais, assim? Ele é definido com antecedência, mais próximo do dia? É definido com antecedência, mas a gente divulga só no dia, porque eu separo toda a semana de divulgação para o corre dessa semana. Então, todo primeiro do mês é na Casa de Cultura Mário Quintana. Eu tento fazer um também do mês na Orla, que é o mais convidativo de todos. Aí sim, quem não corre, vai lá, vai caminhar, não dá meia volta e volta, vai ser 100% seguro. E aí os outros dois, eu busco parceiros para fazer largadas nos lugares. Então a gente já fez evento com o Barra Shopping, já fez evento com o Olímpicos, já fez evento com o Strava, já fez evento com bares aqui da cidade. Então, à medida que isso vai surgindo, eu vou
fazendo os mapas, mas a gente divulga só na semana do corre. Senão o pessoal se desespera, o pessoal quer muito ir, quer saber dos mapas. Então na quarta-feira divulga para quinta e eu tenho achado mais efetivo. Legal, legal. Com certeza o Salve já mudou a vida de muita gente, né? A gente conversa com as pessoas e sabe que os grupos incentivam e ajudam, né? Mas o que mudou na tua vida? Mudou principalmente forma de ver a potência que uma comunidade de pessoas desconhecidas tem, né? A força que uma coisa, a quantidade de gente que eu vejo assim, ó, que eu não fazia a mínima ideia quem era, né? E que simplesmente chega lá e faz declarações assim, de ter realmente mudado a sua vida, e eu acabo lendo isso, né? Porque eu que administro ali o Instagram, então eu fico muito emocionado com isso, porque vejo que o trabalho chegou aonde tinha que chegar, né? Que se atingiu positivamente uma pessoa já funcionou. Então agora com as dezenas de pessoas que a gente atinge, que falam, né, que foram atingidas positivamente, isso faz com que o trabalho fazer sentido, né? Acho que isso aí. Muito legal, muito legal. É uma realização pessoal, assim, muito grandiosa. Que lindo, né? A gente sente isso, né? O quanto é importante, né? A conquista do outro é a conquista de quem está organizando também, exatamente. Né? E pra gente encerrar, tem alguma novidade, algo que vem aí para 2026? Tem algum plano de futuro, algo que tu possa dividir? O que vem aí pro Salve 2026? Há rumores de que num outro dia da semana vai ter um corre secundário um pouco menor. Um pouco menor é a tua intenção inicial, talvez, isso, né? Isso. Um pouco menor, num outro ritmo, com outro mapa. E a ideia para 2026 é seguir fazendo o trabalho de 2025. É manter essa comunidade unida, manter essa comunidade próxima. Não é expandir numericamente para que milhares de pessoas vão correr, e sim manter essas pessoas ali que já gostam, que já conhecem. Então, acho que o nosso público, digamos assim, é muito qualificado, é muito unido, e é isso que eu desejo manter para 2026. E não ampliar, porque acho que quando a gente amplia, sempre que o grupo dá um salto na questão numérica, eu perco muito na qualidade da corrida do dia. Então isso eu acho que a longo prazo afasta muitas pessoas. Então prefiro manter uma comunidade um pouco menor, mas o menor estamos falando de 400, 500 pessoas num dia de evento. Então, que lindo. É por aí. E que siga sendo, né? Esse grupo grande, esse grupo lindo, esse grupo que faz as pessoas se movimentarem, né? A gente agradece muito a tua participação. Deixar os arrobas, então, é @salve.corre e o teu perfil, se o pessoal quiser te seguir. É o @Luiz com S, né? Luiz Felipe Ogro, que é o meu perfil de Instagram, acho. Perfeito. Então, quem quiser seguir, quem quiser acompanhar o grupo, quem quiser começar a correr aí, tá feito o convite. Obrigada por ter participado conosco. A gente ficou super feliz com a tua presença. Obrigado demais. Aqui. Fiquei feliz. Acho que o papo foi ótimo e sucesso total para vocês também. O papo, quando é bom, ele flui rápido, né, Paco? Fácil a gente não percebe. Fácil de falar. Isso aí. E a gente falou de treinos, a gente falou de provas, né? Então agora vamos ver o que nós temos de provas que vão acontecer aí no próximo final de semana na agenda do Corre. Sábado, dia 31 de janeiro, nós temos a primeira etapa CTM, Praia de Itapeva, com 8 e 15 quilômetros em Torres. No domingo, dia 1º de fevereiro, nós temos a 6ª corrida de aniversário da SAT, 81 anos, 3 e 6 quilômetros em Tramandaí. Temos a primeira Minerva Run, com 4 quilômetros no Alegrete. E a terceira corrida de obstáculos de Portão, 5 quilômetros em Portão. E agora, para finalizar, a gente tem um registro muito especial no quadro Vem Correr com a Gente. As fotos de hoje são de 2 amigos muito especiais pra gente. A gente falou lá no personagem do Corre sobre as amizades que se formam aí nos grupos de corrida, né? Então, no nosso treinão, a gente formou mais do que uma amizade, formou um casal, né? É o Mateuzinho e a Ivonete, que estão aí na foto, né? O Mateuzinho e a Nete. A gente separou aí as fotos com eles, primeiro para agradecer que estavam conosco aí nas 5 milhas da virada, e segundo para dizer que eles são muito especiais, são amigos que moram no nosso coração, e a gente
faz questão sempre de falar, né? Porque foi mais do que um namoro, foi um pedido de compromisso aí que inclusive aconteceu num dos nossos treinões, né? E a gente ficou super feliz. E falando em treinão, já fica aqui o convite, né? Janeiro tá acabando e fevereiro temos o quê? O nosso primeiro treinão, né? Vamos ter o primeiro treinão do ano em fevereiro. Então fiquem ligados, acompanhem a gente lá no nosso Instagram, Adri Rafa, que vocês vão conseguir todas as informações sobre a primeira edição do nosso treinão 2026, para vocês começarem o ano aí, ó, correndo. E por hoje é isso, né? Acompanhe a gente nos nossos treinos e provas e nos vemos na próxima semana. Até lá! Tchau!